casa do Senhor, não é verdade? Poderíamos estar em casa, qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas o Senhor nos escolheu para estarmos aqui nessa manhã, para buscar Ele, louvar Ele de todo o coração. Amém? Meu irmão, convido você nessa manhã mais uma vez a fechar os seus olhos, a colocar a mão sobre o teu coração. Espírito Santo de Deus, nós queremos, ó Pai, que o teu nome ele venha a ser exaltado sobre este lugar. Nós queremos, ó Pai, que o teu nome ele venha a crescer, ó Pai, sobre este lugar. Oh, Jesus, como é bom, meu Pai, sentirmos a tua presença. Como é bom, meu Pai, sabermos que podemos confiar em Ti, porque o Senhor é fiel para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Oh, Jesus, que nessa manhã, Pai, o Senhor venha tocar no profundo do nosso ser. Que nessa manhã, ó Pai, o Senhor venha nos tocar verdadeiramente. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Nós queremos Te servir. Nós queremos, ó Pai, a cada dia buscar mais e mais de Ti. E queremos, ó Pai, ser cheios da Tua presença. Oh, aleluias, 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 aleluias. Todo ser que vive, louva o Senhor, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua
encontramos esse nome, Jabes, que é o nome de um homem, apenas em 2 versículos da Bíblia, não se fala mais nele. 1 Crônicas, capítulo 4, o versículo é o 9, diz assim, vamos lá: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores odei a luz, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. Ele falou mais algumas coisas que nós não sabemos. O resultado: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha o quê? Pedido. Isso aqui, irmãos, é algo muito poderoso. É apenas 2 versículos. Aqui fala sobre a oração de Jabes que foi respondida. Mas primeiramente, eu quero passar para vocês o seguinte: o que significa Jabes? Qual é o significado do nome dele? O próprio texto diz. O significado de Jabes, ou desse nome, né, Jabes, esse significado significa 2 coisas. A primeira, dor. A segunda, aquele que gera dor. Então, o que significa isso? Primeiro, dor, como assim? Na própria vida dele. Segundo, aquele que gera dor na vida dos outros. Esse é o significado dele. Aquele que gera dor. E trazendo para o nosso dia de hoje, quantas são as pessoas que estão trazendo sobre si esses significados? Pessoas que estão gerando dor ou dores na vida de outras pessoas. Pessoas que, às vezes, marido, que às vezes tem gerado dor ou dores na esposa. Às vezes a esposa tem gerado muita dor de cabeça para o marido. Filhos que têm gerado muita dor de cabeça para os pais, nas drogas, na vida errada, enfim. Quantas vezes, por exemplo, na sua casa mesmo, na minha casa, quantas vezes nós sofremos por causa das atitudes ou por causa até do sofrimento de alguns da nossa família? Você que é mãe, né? Talvez você se sofre porque quando você olha para algum dos seus filhos e você percebe que eles não estão bem como deveria. Isso traz uma dor em você. Então Jabes, ele era gerador de dor. E tem muitas pessoas que elas têm o que? Gerado dor ou gerado dores. Mas ainda assim nós temos que entender, irmãos, que mesmo Jabes, ele trazendo sobre ele, né, esse nome amaldiçoado que foi colocado pela própria mãe dele, ainda assim a história dele não terminou com dor. Vamos entender um pouco mais sobre a origem desse rapaz, desse homem. Vamos para Mateus capítulo 1, versículo 1 e 2. Então muitas pessoas elas estão ou causando dor ou passando por dor, ou causando dores ou passando por dores. Às vezes a pessoa não causa dor assim nas outras, mas a vida dela está sofrida. Então você é um Jabes. Você está na mesma posição de Jabes. Ou então você é uma pessoa que percebe que você acaba causando dores nas pessoas, né, na maneira de falar, de agir, de se comportar. Mas entenda bem, você está na mesma posição de Jabes, mas se houve solução para Jabes, há também solução para o teu caso, no nosso caso. Vamos então aqui analisar em Mateus a origem de Jabes, porque na verdade o que muda a história de Jabes não é apenas a oração que ele fez, mas é o fato de ele entender, ou ele entendeu a origem dele. Você tem que entender a sua origem. Repete comigo: eu preciso entender qual é a minha origem.
É isso que vai mudar tudo na sua vida. É você entender qual é a sua origem. Qual é a sua origem? Então vamos ver que a origem de Jabes. Versículo 1, a Bíblia ela diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a quem? A Judá, e a seus o quê? Irmãos. Dá uma paradinha, até no versículo 2 já é o suficiente. Se nós formos aos estudos lá no passado, na teologia, e buscar um pouco o fundamento, eu busquei um pouquinho desse fundamento aqui, a origem de Jabes é essa. Jabes, ele é descendente de Judá. E quem é Judá, ou quem foi Judá? Judá, ele foi o quarto filho de Jacó. E Judá se tornou uma tribo, como os filhos de Jacó se tornou as 12 tribos de Israel. Então, a descendência dele era boa. Ele era descendente de Abraão, ele era descendente de Isaque, ele era descendente de Jacó. É por isso que ele ora ao Deus de Israel, porque Jacó e Israel é a mesma coisa. Quando ele vai orar, ele recorre à descendência espiritual dele. Por isso que a Bíblia fala que ele ora ao Deus de Israel. Eu vou explicar sobre isso. Então ele era descendente de Abraão, Isaque e Jacó e Judá, e que foi o quarto filho de Jacó. Então é muito importante, irmãos, entenda bem, nós entendermos a nossa origem. Nós temos duas origens. Nós temos a origem de sangue, que são os teus antepassados, os teus avós, os teus bisavós, o teu pai e a tua mãe, é a tua origem, e eles e outros lá para trás. Mas existe uma origem espiritual, que nós herdamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a nossa vida está de dor, ou se temos causado dor ou dores, nós precisamos recorrer à nossa origem. Nós temos que saber da nossa origem. Porque o caso de Jabes foi um caso que começa com sofrimento, mas o término termina com realização. Ele foi um homem realizado, mas nem sempre foi assim. A pessoa que está com dor, sofrendo, essa pessoa, se ela entender realmente a origem dela, ela pode sair da dor, sair do sofrimento, ela pode se tornar uma mulher realizada, um homem realizado, um casal realizado, um jovem realizado. Mas precisa entender a sua origem. Você tem que entender a sua origem. A situação dele muda, é porque ele entendeu, ele recorreu à origem dele. Então agora vamos rapidamente para 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Vem comigo de novo lá. Eu estou falando sobre a oração de Jabes. A oração de Jabes, ela passa pelo entendimento que ele teve. Ele entendeu. E quando ele entendeu, ele orou. E Deus atendeu ele também. Irmãos, então, você tem que entender a sua origem. A sua origem espiritual. Ele entendeu que havia uma promessa sobre a vida dele, que até então ele não estava vivendo. E tem muitas pessoas, irmãos, que têm promessas maravilhosas de Deus, está vivendo uma vida de dores, por falta de conhecimento delas. Então olha só o que a palavra de Deus aqui no versículo 10 diz assim, vamos lá. Porque Jabes invocou o Deus de quem? Olá pessoal, quem era Israel? Jacó. Quando ele luta com o anjo, ali o anjo muda o nome dele, de Jacó para Israel. Agora, por que ele ora ao Deus de Israel? Porque Israel, ele era descendente de Judá, e Israel era pai de Judá, que era Jacó, que era pai de Judá. Então, quer dizer, a oração dele, ele está recorrendo aonde? A origem dele. Ele sabia que ele estava vivendo uma vida
amaldiçoada, mas ele sabia que a origem dele não era essa. Ele era da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Judá. E quando ele entende isso, o que ele faz? Ele clama a Deus, mas ele clama com esse entendimento, que aquele sofrimento não pertencia a ele, que na verdade a origem dele era para ele tomar posse da promessa que foi dada sobre Abraão, sobre Isaac e sobre Jacó. E nós temos que entender também a nossa origem. Nós temos uma origem espiritual. Gênesis capítulo 1, versículo 26, olha só o que diz, olha só, irmãos, a nossa origem, de onde nós viemos, olha, que está escrito: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa, o que, pessoal? Semelhança, e domine. Então aqui está a nossa origem, porque a Bíblia diz, façamos. Aqui está o início de tudo. Essa é a nossa origem. A Bíblia diz, a nossa origem é o quê? Nós somos o quê? Semelhantes a quem? A Deus. A imagem, a semelhança de Deus. A pergunta é, Deus fica doente? Triste? A nossa origem. Nós temos que recorrer à nossa origem. Nós temos que recorrer à nossa origem. Então ele diz, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança e domínio. Então nós temos essa bênção dada por Deus em que? Em dominar, e não ser dominado pelos problemas, não ser dominado pelo diabo ou pelo pecado, mas ele diz domínio. Deus nos abençoou. Nós temos que recorrer à nossa origem, porque senão às vezes a pessoa acha que ela nasceu para sofrer, mas não, você nasceu para ser a semelhança de Deus. A pessoa acha que ela nasceu para poder ser um zero esquerda, e a pessoa começa às vezes a ficar com aquele pensamento de coitado, aquele pensamento de pena, aquele pensamento de que eu não posso, que não dá, eu nasci assim, vou morrer assim, não tem jeito para mim. É porque você desconhece a sua origem. Você não sabe de quem você é filho. É por isso que você pensa assim. É por isso que você age dessa maneira. Mas a Bíblia diz, João capítulo 8, versículo 32, o que a Bíblia diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos, o quê? Vos libertará. Muitas são as pessoas que elas precisam se libertarem aqui aonde? Na mente. Libertarem na mente. Então, o que mudou a vida de Jabes? É porque ele orou ao Deus de Israel, mas ele não orou ao Deus de Israel à toa, irmãos. Por que coincidência é essa? Ele é da linhagem de Judá, e Israel é pai de Judá. Ele ora justamente ao Deus de Israel. Ele descobriu isso, ele entendeu isso. Observe que não é só uma oração, ele descobriu o segredo de ter a vida mudada, de ter a vida transformada. Então esse segredo ele pode também mudar completamente a nossa vida também. Nós temos que descobrir o nosso segredo, quer dizer, a nossa linhagem. Gênesis 1, 26. Então a Bíblia diz, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, olhando para esse texto aqui, irmãos, todos nós nascemos para poder dar certo, não para poder viver em dores. Não, você não nasceu para gerar dores nas pessoas. Você não nasceu para poder viver uma vida de dor e sofrimento. Você nasceu para dar certo. Essa é a tua origem, ser a imagem e a semelhança de Deus, ser o sal da terra e a luz do mundo. Repete comigo: eu nasci. Mais uma vez: eu nasci para dar certo. Nós temos que assumir isso.
Nós temos que mandar essa informação para a nossa mente. Você nasceu para dar certo, não para dar errado. Porque a tua origem, você veio de Deus. Não tem como Deus fazer algo para dar errado. Deus não faria algo para dar errado. Mas é por que Deus fez o ser humano para dar certo e ainda assim o ser humano ele está errado? Por quê? Por causa da maldição. Mas ainda falando um pouco mais, né, acerca, vamos dar uma passadinha rapidinho, para falar um pouco mais a respeito de Judá. Vamos para Apocalipse capítulo 5, versículo 5, vamos dar uma passada aqui rapidinho. Então Jabes, ele entendeu qual era a origem dele. Ele entendeu que mesmo ele passando aquele sofrimento, mas havia promessas, que se ele entendesse elas, e cresce e buscasse elas, ele poderia sair daquela situação. Não importa como esteja a sua vida, olhe para aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário e busque. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Então, nós nascemos para dar certo. Essa é a nossa origem. Qual é a sua origem? Para dar certo. Eu não nasci para dar errado, eu nasci para dar certo. Deus me fez, me gerou para poder dar certo. Como é que Deus ia fazer algo para dar errado? Não, isso não existe. É o diabo que veio para distorcer. Por isso que a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus não, Deus não. Deus, ele nos gerou para poder dar certo. Você nasceu para dar certo. Essa é a sua origem. Essa é a sua origem. Recorre à sua origem. Às vezes o diabo, as pessoas, os problemas, a vida, a circunstância, às vezes vai roubando a nossa verdadeira origem. Nós nem sabemos mais quem somos. Até acreditamos que nascemos para dar errado. Até acreditamos que as coisas para a gente não dão certo. Até acreditamos que dá certo para todo mundo menos para a gente. Mas na verdade você foi modelado pelos problemas, pela vida. Você foi modelado por aquilo que você foi ouvindo. Às vezes até mesmo pelo teu pai. Olha só, quem colocou o nome em Jabes, pessoal? Foi quem? Foi os próprios pais. Os próprios pais colocou esse nome nele. Às vezes os próprios pais não acreditam. Existem pais que infelizmente não acreditam, amaldiçoam os próprios filhos. Então a pessoa ela começa a ser modelada por aquilo que ela vai ouvindo. Às vezes é o marido que às vezes, por falta de sabedoria, e começa a falar para a esposa: ah, você não consegue, e você não serve para nada, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então a pessoa, ela pouco a pouco, ela vai sendo modelada por aquilo, por aquelas palavras negativas que ela vai ouvindo do marido. E essa esposa, ou até o marido, às vezes ouvindo a esposa, o marido ouvindo a esposa, ou a esposa do marido, às vezes a pessoa vai esquecendo qual é a verdadeira origem dela em Deus. A pessoa esquece. E a pessoa começa a acreditar que não pode, que não tem jeito, que não consegue, que é incapaz, que não tem como, que não tem jeito, que não dá, ninguém me ajuda, eu não consigo, não dá, tudo é difícil para mim. Por quê? Porque você foi modelado por essas palavras negativas. Agora você precisa entender, a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas ficaram para, e eis que tudo se fez. Esquece o teu passado, esquece a palavra negativa. Assume a tua posição em Cristo Jesus. A Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É Deus que nos fortalece. Recorre à sua origem. Foi o segredo da mudança. Ele entendeu. Quando ele entendeu, ele orou com fé. Ele buscou. Mas ele entendeu também. Então, e dentro da origem de Judá, Jesus também fazia parte dela. Então, olha, a origem dele era especial. Começa com Abraão e termina em Jesus. E Jabes no meio, e sofrendo. Ele estava no meio de uma origem de vitoriosos, mas mesmo assim sofrendo. Porque não adianta você fazer parte de uma origem espiritual maravilhosa se você não reconhece isso e não procura tomar posse disso.
Então, vamos lá, versículo 5, olha só o que a Bíblia diz. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão de quem? Isso, leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 o quê? Selos. Então, aqui está se falando a respeito de Jesus. Então aqui está falando que Jesus, ele também é nomeado como leão da tribo de Judá. E esse homem chamado Jabes, ele era descendente, ele vinha dessa tribo de Judá. Então olha só, começa com Abraão e termina com Jesus e Jabes no meio, mas sofrendo, mas com dores, mas gerando dores. Então o fato de você, né, o fato de você vir de uma origem especial, ainda não quer dizer que a tua vida vai mudar, porque a vida só muda quando você entende isso, quando você acredita nisso e você faz alguma coisa em relação a isso. Quer dizer, você busca o seu direito em Cristo Jesus. Porque enquanto Jabes, ele foi o que? Aceitando. Quer dizer, ele foi aceitando aquela vida que a mãe dele colocou nele, que os pais colocou. Enquanto ele foi aceitando aquela situação, irmãos, ele foi vivendo daquela maneira. Em Romanos capítulo 12, o versículo 2, olha só o que está escrito aqui: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem 3 coisas aqui muito importantes, ou 2, a 3 é a consequência, mas pelo menos 2. Primeiro, a Bíblia diz: e não vos conformeis. Primeiro passo, nós não podemos conformar com as dores da nossa vida. Não se conforme com as dores da sua vida, não se conforme com elas. Então a Bíblia diz que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Então Jesus, ele veio também da mesma linhagem, que você vem da mesma linhagem. Quer dizer, imagina, né? Da mesma linhagem de Jesus, como você veio. Você veio. Que isso você não pode? Eu vim a mesma linhagem. Jabes veio primeiro. Depois que ele entendeu, tomou posse. Cá no finalzinho, veio Jesus, da mesma linhagem. Quer dizer, né? É leão da tribo de Judá. Mas quem profetizou sobre Jesus? Lá no Antigo Testamento, que Jesus viria nesta linhagem. Quem profetizou? O mesmo Israel, a qual ele ora. Ele ora ao Deus de Israel. Olha só, porque Jabes invocou o Deus de quem? Israel. O Deus de Israel aqui é Jacó. Então ele invocou o Deus de Jacó. E lá no Antigo Testamento, Jacó, ele tinha profetizado que Jesus iria vir e Jesus seria, né, esse leão da tribo de Judá. Vamos ver isso? Vamos lá? Gênesis 49, versículo 9 e 10. Aqui, Jacó estava no Egito, junto com seu filho José e com todos os seus demais filhos. E Jacó, antes de morrer, Jacó começa a abençoar cada um dos filhos. Enquanto Jacó ele vai abençoar o filho chamado Judá, ele fala algo aqui interessante. Gênesis 49, versículo 1. Diz assim: depois chamou Jacó a seus, o que pessoal? A seus filhos, e diz: ajuntai-vos. Entenda, Jacó é quem, pessoal? Jacó é a mesma coisa que quem? Israel. Então Jabes, ele ora ao Deus de quem? Isso, é a mesma coisa aqui? Isso mesmo. Vamos lá, versículo 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos
e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros, o quê? Quer dizer, nos últimos dias. Olha só, ele ia ser usado aqui como profecia. Ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó, e ouvi a Israel, vosso o quê? Pai. Rubem, tu és meu primogênito mais velho, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, inconstante como águia, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Não vou entender detalhe, isso aqui é uma coisa errada que ele fez lá, mas a mensagem para o dia. 5. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma, isso mesmo, né? Não entre minha alma com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Isso é sério, né? Vamos lá agora, Judá. Judá, que é o quarto filho. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um o quê? Leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cedo não se arredará. Da onde? O que significa cedo aqui? Cedo aqui é bastão de autoridade de um rei. Aqui está falando de rei aqui. Quem tem cedo é rei. Aquele bastão que ele correia, ele tem na mão dele. A autoridade está tudo ali. A autoridade está ali. Então aqui, em outras palavras, o Jacó estava profetizando acerca de Jesus. Jacó estava falando que futuramente, nos últimos dias, ia levantar um rei, a cujo reinado nunca teria o quê? Fim. Aqui está falando de Jesus. Por isso que Jesus, ele veio, sendo aqui nomeado como leão da tribo, esse leãozinho aqui. Lá no final, se levantou, sentando no trono, e ali sentaria para todo sempre. Está sentado no trono para todo sempre hoje. Irmãos, toda essa linhagem é a linhagem que Jabes ele pertencia. Mas ainda assim, Jabes estava vivendo uma vida de dor e uma vida de sofrimento. Ô meu irmão, você tem que entender a sua linhagem. Nós temos que entender, irmãos. Vamos lá, vamos terminar. 1 Crônicas, capítulo 9, vamos terminar aqui. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, quer dizer, dores, né? Dizendo, por quanto com dores eu dei à luz. 10, porque Jabes invocou o Deus de quem, pessoal? Dá uma paradinha de novo aqui. Então vamos, para resumir aqui, vamos entender uma coisa importante. Vamos lá. Então, observa que nós analisamos rapidamente aqui o início da linhagem e o final. Começa com Abraão, termina em Jesus. E Jabes estava no meio. Mas ainda assim, Jabes, no meio de uma linhagem tão abençoada por Deus, a vida dele estava amaldiçoada. Então o que acontece? Tem muitas pessoas, e hoje, irmãos, entenda bem, hoje, a nossa linhagem hoje não vem de Abraão, não vem de Isaac, não vem de Jacó, tudo foi
resumido em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo. Essa é a nossa linhagem. A partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, você agora faz parte dele. Agora essa é a tua origem. A tua origem não é do teu pai que não deu certo, da tua mãe que falou coisa que não deveria, não é do teu avô, do teu avó que fazia coisa também que não deveria. Não, essa não é mais a tua linhagem. A tua linhagem agora vem de Deus, vem de Jesus, vem do que Cristo conquistou por você na cruz do Calvário. Se você crê e ora crendo, a vida muda. Mas se você não crê, nada acontece. Você mesmo fazendo parte de uma linhagem tão linda e maravilhosa, de uma obra tão especial que Cristo fez por você na cruz do Calvário, ainda assim é possível viver debaixo de tudo, até dentro da igreja. Porque não é só orar, você tem que entender primeiro. Você tem que mudar isso aqui, mudar a mente, mudar a mentalidade. Então a Bíblia diz que ele ora o Deus de Israel. Não é por acaso que ele ora. Essa oração é fruto de um entendimento que ele teve. Quer dizer, ele percebeu que se ele dependesse da mãe, ele ia viver com dor para sempre. Se dependesse do pai, ia viver sofrendo para sempre. Se dependesse das pessoas que sabiam o significado do nome dele, ele ia viver sofrendo para sempre. Mas ele sabia que havia uma solução para ele. A solução dele não estava na linhagem de sangue, mas estava na linhagem do Espírito. A tua solução, irmãos, é essa. É você recorrer não ao Pai natural, que talvez não adianta nada, mas é você recorrer ao Pai espiritual, que se o filho pedir, ele vai dar. Recorre. Entenda a sua origem. Entenda a sua origem, recorre a ele. Vai até o Pai espiritual. Vai até a Deus. Você é de Deus agora, você pertence a Jesus agora. As promessas de Deus são liberadas para você. Agora, entenda bem, nós não podemos, porque enquanto ele foi aceitando aquela situação foi permanecendo. E aí vamos ver aqui a oração dele, versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. O que ele dizendo? Se me abençoares, o quê? Irmãos, para quem estava sofrendo, fazia a pessoa sofrer, para quem estava no sofrimento, apenas ser abençoado já era o suficiente. Mas ele não quis só ser abençoado, mas ele disse que queria ser abençoado muitíssimo. Por quê? Porque quando você entende a grandeza do Deus que você serve, e quando você entende o que Deus pode fazer na tua vida, você não limita o seu pedido na presença de Deus. Porque você começa a acreditar que Deus pode fazer qualquer coisa que você crê. Você começa a ampliar o teu pedido. Você não limita. Ele poderia fazer uma oração limitada. Ah, Senhor, apenas me abençoa. Não, quando ele entendeu, não, Senhor, me abençoa muitíssimo. O Senhor abençoou Abraão, o Senhor abençoou Isaac, o Senhor abençoou a Israel, o Senhor abençoou, o Senhor mudou a vida de Israel, o Senhor de Jacó, o Senhor mudou, o Senhor abençoou a tribo de Judá. Não, me abençoa também o que? Muitíssimo. Irmãos, isso nós temos que crer. Porque se Deus mudou a vida de alguém, Deus pode mudar a sua também. Aqui rimou. Se Deus mudou a vida de alguém, Deus pode mudar a sua vida também. E Jabes entendeu isso. Por isso que ele ora, ele disse: Deus, me abençoa muitíssimo. A oração dele, porque o entendimento dele se abriu. Vamos lá, dizendo: se me abençoar muitíssimo, e meus termos amplificar. Não, paradinha aqui. Nós temos que amplificar nossos termos. Como assim? Nós temos que estender mais as nossas tendas. Nós temos que ampliar as nossas tendas. Ampliar mais. Deus que abençoa mais. Deus que abençoa mais. E talvez você ache que você já foi abençoado bastante. Você acha que talvez Deus não tem coisas novas para você. Mas eis que eu venho para poder te dizer que a Bíblia diz que os nossos olhos não viram, que não subiu o nosso coração, irmãos, que nossos ouvidos não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você ama Deus, Deus tem coisas maiores ainda para fazer na tua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. Creia. Confie no Senhor. Ele diz: se me abençoares muitíssimo.
amplificar os termos. Quer dizer, olha só a visão dele. Ele queria sair do opróbrio. O que é opróbrio? É humilhação. Ele queria sair da humilhação, ele queria que Deus exaltasse ele muitíssimo. Isso não é pecado não, irmão. Você orar para Deus te abençoar não é pecado não. Isso não é errado não, ao contrário. Quanto mais Deus te abençoar, maior será a glória de Deus através da sua vida. Não seja, não, pastor, eu sou muito humilde, eu quero só uma bênçãozinha pequenininha. Você não é humilde, você tem falta de entendimento do que Deus quer fazer na sua vida. Só isso. Deus quer fazer coisas grandes. Ele disse, muitíssimo. Ele disse, amplificar os meus termos. 10, porque já me invocou o Deus de Israel, dizendo-se em mim, abençoar muitíssimo. E meus termos amplificados. E a tua mão, o que pessoal? Vou comigo. Terceira coisa, nós não podemos apenas querer que Deus nos abençoe, mas também nós precisamos desejar na nossa vida a presença de Deus, porque se a mão de Deus estivesse com ele, então é porque Deus também está com ele. Não temos que desejar só as bênçãos de Deus, mas temos que desejar Deus conosco. Porque tem pessoas que só querem ser abençoadas, vão virar as costas e vão embora, porque elas não querem vida com Deus. Ele não queria só que Deus mudasse a vida dele, mas ele queria andar com esse Deus que mudou a vida dele. Queira andar com Deus que mudou a sua vida. Queira ter comunhão com Deus que mudou a sua história. E pode mudar muito mais se for necessário. Mas tenha comunhão com Deus. Queira que a mão de Deus esteja com você. Porque já invocou Deus de Israel, dizendo: se me abençoar muitíssimo, meus termos amplificados, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja o quê? Aflito. Aqui ele termina, não terminou, né? Você sabe que ele continua falando umas coisas que não está escrito aqui, mas aqui ele termina dizendo assim: e fizeres que do mal não seja o quê? Aflito. Irmãos, a prosperidade ela traz orgulho, o ego pode se levantar, traz más amizades. A prosperidade, a bênção de Deus, ela é boa, mas ela acaba atraindo também coisas que não é boa, porque você começa a prosperar demais, pessoas mal intencionadas começam também a querer se aproximar de você, se fingindo de amigo, mas ele já disse: me livra do mal, me prospera, me livra do mal, me livra da soberba, me livra do orgulho, me livra das falsas amizades, me livra de tudo isso. Ele já pensou lá na frente, porque ele sabia que uma vez ele mudando de vida, irmãos, as pessoas também mudariam por ele. Então ele já estava antecipando já lá na frente, quer dizer, me livra do mal, né? Em nome de Jesus. Essa foi a oração de Jabes. Mas Jabes, ele teve uma oração respondida, porque primeiramente ele entendeu a linhagem dele. Ele entendeu. Por isso que ele ora. Ele orou ao Deus de Israel. Ô meu irmão, ora. Você não precisa orar ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, mas você pode orar ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora que é o seu Pai também. Ora aí. Essa é a sua linhagem. Você veio de Jesus. Você nasceu de novo. Você foi gerado de novo. Você foi gerado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Você tem direito de ser feliz, tem paz, tem alegria, tem uma família abençoada, prosperar. Esquece toda a maldição, porque a Bíblia diz que nós já fomos resgatados da maldição da lei, pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E em Cristo nós somos mais do que